Olá, que a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo permaneça com todos. Estamos hoje com mais um estudo das cartas do apóstolo Paulo. Desta feita, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Iremos aprender os assuntos principais desta carta. Iremos aprender também quais os conselhos que o apóstolo Paulo transmitiu para a igreja em Tessalônica. Também os principais temas, como já disse, os conselhos, os problemas e também quais lições a igreja do presente século pode estar extraindo, aprendendo com esta carta tão importante do apóstolo Paulo. Os objetivos centrais ou primordiais desse estudo é sabermos mais sobre esta igreja de Tessalônica, compreender também a respeito da sua ressurreição e a volta de Jesus Cristo, entender também a importância de consolar uns aos outros, né, nos momentos difíceis. 1 Tessalonicenses, esse é o estudo de hoje. Vivendo uma vida em santidade. A minha Bíblia está aberta em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e o versículo de número 23, que diz assim: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A você que está chegando agora aqui no nosso canal, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like aqui também no nosso vídeo, de ativar também os sininhos da notificação para que você seja notificado dos futuros vídeos, né? Estamos numa sessão de estudos das cartas do apóstolo Paulo, extraindo delas lições importantes para a igreja do presente século. Que Deus abençoe a você que valoriza tanto o estudo da palavra de Deus. Aqui vemos uma doutrina aqui básica, né, da crença ou do ensino de que o homem é composto de corpo, alma e espírito e automaticamente esses devem estar santificados e serem apresentados, preservados, irrepreensíveis. Santificado, ou seja, separado, dedicado exclusivamente a Deus e a sua obra. Apresentar para quê? Para que aqueles que ainda acreditam no retorno de Jesus Cristo, como eu creio, que ele virá para arrebatar um povo santo, zeloso e de boas obras, para que estes se apresentem a Cristo de forma irrepreensível e perseverando, né, preservando a fé e os ensinos de Jesus Cristo. Qual a lição aplicada desse estudo de hoje? Vamos estar aprendendo que, como exemplo desta primeira igreja, né, dessa primeira igreja aí de Paulo em Tessalônica, perceber o modelo de liderança, né, de Paulo, né, de Silas, de Timóteo, como essa liderança firme, essa liderança cheia de amor, cheia de cuidado, ela preservou e ajudou uma igreja a enfrentar todos os intempéries ali do Império Romano, né, a perseguição, a idolatria, os boicotes, né, que todos que professavam a fé em Jesus acabavam sofrendo, né? Vamos estar descobrindo também as atitudes desses homens em meio a essas dificuldades e, como já disse, que lições a gente pode estar retirando para o presente século, para a igreja do presente século. Tem uma curiosidade importante. A cidade de Tessalônica é conhecida hoje como Salônica, um dos pontos turísticos mais conhecidos desta cidade é a Torre Branca, que se tornou o museu da cultura bizantina, né, da cidade. Nesse museu são realizadas
grandes exposições. Apenas como uma curiosidade. O texto que me baseio aqui é um texto célebre de 1 Tessalonicenses. Como cristãos, acredito que todos devem conhecer. Utilizamos bastante esses textos em cultos fúnebres. A exemplo, 1 Tessalonicenses 4, 13 até o 18. Paulo vai explicar acerca de uma dúvida que os tessalônicos tinham, né? Os irmãos, a respeito a o que acontece com o cristão após da sua morte. Para onde vai a alma? O que acontece? Então, como eles tinham essa dúvida aí, Paulo vai escrever esta carta também em específico para responder a essas questões aí. 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versículo de número 13, que diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então aqui uma explicação, mas muito detalhada, né, do que acontece após a morte e o que vai acontecer quando Cristo retornar. A ressurreição dos mortos em Cristo, primeiro. Depois, os que estiverem vivos ainda serão arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Então isso traz uma consolação, porque muitos estavam até perdidos, o que acontece, e com isto acabavam alguns cedendo para as perseguições romanas daquela época, né? Para as perseguições, como eu vou enfrentar, né? Como eu vou enfrentar a morte, como eu vou enfrentar a dor sem saber o que vai acontecer após a morte, né? Que eu vou, que esperança eu terei, né? O livro de Atos dos Apóstolos, ele traz no capítulo 17, irmãos, a chegada de Paulo e Silas a Tessalônica, né? Na sua segunda viagem missionária. Tessalônica era uma cidade portuária, né? Ali desembarcava muitas pessoas, né, para toda a região ali da Macedônia, no nordeste da Grécia. Essa cidade foi fundada no ano de 315 a.C. por Cassandro, que era um general de Alexandre Magno, né? Ou Alexandre o Grande, como era conhecido, devido às suas conquistas, né? Devido às sua expansão de poder. Esse general ele deu o nome de Tessalônica em homenagem ao nome da sua esposa, Tessalônica, né? Cidade que foi conquistada e reconstruída no ano de 168, né, depois de Cristo, ou melhor, antes de Cristo. Ela foi reconstruída pelos romanos. Posteriormente, a cidade se tornou a capital da província romana, né, e tinha aproximadamente 200 mil habitantes. Então não era uma cidade pequena, né? Não era uma cidade minúscula. Era uma cidade bastante grande.
Só que quando chegou ali, Paulo e Silas, eles tiveram grande oposição ali dentro da cidade. Eles foram forçados a fugir para a Bereia. Então perceba que não foi fácil ali, a estadia dele ali. Tiveram que fugir para a Bereia. Depois foram para Atenas, né? E o que é que Paulo percebe? Envia Timóteo. E foi uma indicação perfeita. Porque quando Timóteo chegou ali, a Tessalônica, ele passou a obter várias informações da comunidade, né? E também aquela volta ali de Timóteo proporcionou grande alegria a todos, trouxe uma alegria imensa, né? Portanto, depois de ter recebido essas informações de Timóteo sobre a igreja, Paulo agora ele resolve, a partir dessas informações, olha que coisa, é bom ter pessoas de confiança, é bom ter pessoas em que a gente possa confiar, é bom ter pessoas em que possa estar de verdade envolvido no reino de Deus, que possa estar também comprometido com a causa do evangelho, onde o alvo não seja a autopromoção, onde o objetivo não seja de lucrar, né? Onde de se aproveitar, não, mas unicamente de solidificar a fé de outros, de ajudar outros, de levantar outros, de ter aquela postura de enfermeiro, que é de cuidar, né? É interessante. E o Timóteo ele tem essa postura aí, de ajudar. Então, a partir das observações de Timóteo na comunidade de Tessalônica, de como eles estavam vivendo, qual era a cultura da cidade, Paulo agora ele escreve, estando em Corinto, ele vai escrever a primeira carta dele aos Tessalonicenses. Isso aí no ano 50 a 52 depois de Cristo. Aí Paulo agora ele vai tratar de assuntos específicos dentro daquilo que Timóteo levou para ele. E nós vamos ver que esta primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses está dividida em 5 capítulos e tem temas ali bem distribuídos, bem organizados. Se percebermos o capítulo 1, Paulo vai elogiar a fidelidade da igreja de Tessalônica. No capítulo 2, Paulo vai falar do ministério dele em Tessalônica. No capítulo 3, Paulo fala da preocupação com os irmãos de Tessalônica. No capítulo 4, Paulo exorta a santidade, o amor e o trabalho. No capítulo 4 ainda, Paulo também fala da ressurreição e também sobre a vinda de Cristo. No capítulo 5, Paulo vai advertir e vai falar acerca da vigilância e também de sermos sóbrios. Então ele distribui perfeitamente nessa primeira carta os assuntos que a igreja necessitava aprender para que com isso crescesse em graça e em conhecimento diante de Deus, né? E que assim pudesse se apresentar na sociedade tessalônica como a igreja de Cristo, que é sal na terra e luz no mundo. Dentro desses assuntos aí, podemos identificar nesta carta alguns problemas. Quais eram os problemas de Tessalônica, da igreja em Tessalônica? A gente sabe que o ambiente de Tessalônica, né, era um ambiente o quê? Pagão e imoral. Era um ambiente assim bem pagão, bem a imoralidade explícita, né? Ali havia muitos santuários construídos para os deuses pagãos, como exemplo Zeus, Artemis, Apolo, e não só esses deuses gregos, mas também a deuses egípcios, né? Havia também ali em Tessalônica o culto obrigatório ao imperador. E esse culto era muito tradicional. Todos os cidadãos, eles eram obrigados, tinham que participar dos rituais desse culto, e caso algum cidadão de Tessalônica recusasse tal culto,
eles eram considerados, esse ato era considerado como rebelião contra Roma. E isso aí era um crime gravíssimo. Percebem agora que exercer a fé em Cristo em Tessalônica não era mil maravilhas? Percebe que exercitar a fé ou professar a fé em Cristo Jesus era uma decisão acertada, mas também corajosa? Além desses problemas aí, nós tínhamos também as mentiras, as perseguições também dos judeus que havia entre os irmãos, sem dúvida, com respeito à fé, alguns que abandonavam a cultura judaica e passavam a adotar os ensinos cristãos. Então, muitos desses judeus passavam a persegui-los. Havia também ali em Tessalônica muitas dúvidas a respeito do destino do cristão após a morte. Também é a dúvida de muitos cristãos hoje. Para onde vai? E diverge. Tem muitas filosofias, muitas doutrinas, na sua maioria, muitas heresias, né, que permeiam o seio cristão. E, como estudantes das Escrituras, devemos tomar cuidado para que, ao defender o retorno de Cristo, ao defender a salvação em Cristo Jesus, acabemos não defendendo heresias que vão contra os ensinos de Jesus Cristo, né? Com respeito ao destino do cristão após a sua morte. A gente viu isso no texto que lemos há poucos instantes, 1 Tessalonicenses 4, 13, versículo 18, onde Paulo vai dizer: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, né? Não quero que sejais ignorantes como os demais. Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Seja ignorante, porque existia vários ignorantes, né, com respeito a esse assunto. Já viu que tem muito assunto que a gente precisa estar bem inteirado? Já viu que tem muita coisa para a gente se inteirar? Ao invés de estar se preocupando com detalhes mínimos que nada acrescenta à fé, a gente precisa estar agora bem fundamentado, bem amparado nas Escrituras Sagradas, para que não sejamos ignorantes acerca de assuntos importantes à fé cristã, de temas importantíssimos à fé cristã, e que estes sim podem causar grandes naufrágios, grande destruição à fé, caso essas dúvidas não sejam sanadas, não sejam bem tratadas. Então, como disse, as dúvidas com respeito a que acontecia após a morte. Havia também ali a tendência de muitos, que também é de hoje, o desprezo a toda autoridade legal. 1 Tessalonicenses 5, 12 até o 14. Olha o que diz: agora vos rogamos, irmãos, que aceiteis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos ademoestam, e que os tenhais com amor, em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Então, muitos tinham dificuldade de aceitar, de respeitar as autoridades ali constituídas, sejam as autoridades eclesiásticas, como também as autoridades legais, né? Então, é preciso, como cristãos, tomar cuidado, porque Cristo é o exemplo. Quando alguém vem testando e perguntando: é lícito pagar imposto a César? A resposta de Cristo é: me mostra uma moeda. De quem é a cara? Qual é a cara que tem aí? Qual é a imagem que tem nessa moeda? E disseram: é de César. Pois bem, então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Como cristãos, a maior demonstração de que somos obedientes a Deus é que também, com prudência e sabedoria e também discernimento, vamos obedecer às autoridades e às leis
de forma sadia, de forma pacífica, para que o nome de Cristo seja glorificado em todas as coisas. Além disso, existia também uma grande inclinação daquele povo à imoralidade sexual, né? Resultando que na queda de muitos cristãos, como podemos conferir em 1 Tessalonicenses 4, versículo de número 3 até o versículo de número 8, quando Paulo vai dizer: pois esta é a verdade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Descarte quem rejeita essas coisas. Não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Olha, desarte quem rejeita estas coisas. Não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, Paulo mostra como alguns estavam seduzidos à imoralidade. E nós sabemos que quando alguns estão seduzidos pela imoralidade deste mundo, eles são resistentes às autoridades. Eles não aceitam ser apacentados. Eles não aceitam ser liderados. Eles querem viver conforme as suas paixões carnais, segundo as concupiscências, que eles não conseguem governar porque não aceitam a autoridade do Espírito Santo. Eles rejeitam a direção do Espírito Santo e, para tanto, vivem conforme as influências e as inflamações da sua carne dominada por Satanás. Com isto, havia também ali em Tessalônica sinais de divisões. Havia sinais e divisões ali na igreja. A divisão sempre foi um espinho no seio da igreja. Confira comigo 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 9. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruído, que deveis amar-vos uns aos outros. Então, mostra aqui que havia ali a questão de a quem eu devo amar. Amar um, odiar outro. Eu posso amar aqueles que têm a mesma condição financeira, esteja no mesmo status social, e o outro não? Então Paulo vai dizer, olha, vocês já foram instruídos com respeito a isso. Não pode haver divisão, não pode haver separação, não pode haver entre vós essa coisa de amar um e o outro não. É amar a todos, assim como Cristo ama a todos. No capítulo 5, versículo 13, Paulo diz: e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros, sem separação, sem divisão, porque a divisão não faz parte, né, dos ensinos de Cristo. A divisão vem de Satanás. É Satanás que põe no coração do homem esta coisa de rivalidade, de separações. Quando estamos em Cristo, estamos unidos. Quando estamos em Cristo, estamos unidos. Distante de Cristo, vai haver os pretextos, a criação dos pretextos para a separação. Devemos tomar cuidado com todas essas questões. E quais foram agora? Já vimos os problemas da igreja de Tessalônica. Agora, quais os conselhos que o apóstolo Paulo deu?
Quais foram esses conselhos? Quais foram as orientações do apóstolo Paulo? Nós vemos aqui, como de costume, o apóstolo Paulo sempre iniciou elogiando a fé. Imagina alguém que vai corrigir, vai exortar o outro e já começa gritando. Então o apóstolo Paulo inicia elogiando a fé, elogiou também a perseverança, né? E também outras qualidades ali de alguns irmãos da igreja de Tessalônica. Mas também, além de fazer esses elogios à fé, além de fazer esse destaque, né, ao trabalho de muitos ali, Paulo vai agora instruir, né, e diz para eles: olha, as minhas palavras, né, o meu evangelho, o evangelho que eu prego, ele não é só constituído apenas por palavras, mas também pelo poder do Espírito Santo. O meu evangelho não está apenas constituído de palavras, mas de também poder do Espírito Santo. E agora, as admoestações, os conselhos, as orientações, as exortações do apóstolo Paulo. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 9, que diz assim: porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à causa de nenhum de vós, à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. Com esse conselho, Paulo está dizendo assim: não sejais pesados aos seus irmãos. Não seja pesado. Paulo disse: eu anuncio o evangelho para vocês, mas em nada fui pesado. Trabalhamos também noite e dia. Trabalhamos noite e dia. É como diz aquele velho corinho conhecido, uma letra célebre: trabalhar e orar. Na seara e na vinha do Senhor. Né? Trabalhar e orar. Ou seja, eu preciso não ser peso para os meus irmãos. E se seguirmos esse modelo de Paulo, né, o modelo paulino, a igreja tende sim a ser abençoada, a crescer muito mais. No capítulo 3, versículo 10, Paulo também deixa um conselho para aquela igreja: orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Então, aqui, Paulo está dizendo: orando, orem abundantemente, seguindo o mesmo conselho de Jesus. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Além do mais, Paulo deixa um outro conselho célebre no capítulo 3, versículo 12. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Ele está dizendo: cresçam em amor um para com os outros. Com o passar do tempo, assim como uma árvore que com o passar do tempo produz frutos, bons frutos, assim também devemos ser na presença de Deus, darmos bons frutos, crescermos no amor, para que a marca da igreja seja sempre o amor. Seja sempre o amor. Veja como eles se amam, vejam como eles são unidos e não como. Veja como eles são desunidos, vejam como eles brigam entre si, veja como eles falam mal um do outro. Paulo está dizendo: cresçam em amor um com os outros. No capítulo 3, versículo 13, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, olha, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos.
Com este conselho, Paulo está dizendo assim: sejam irrepreensíveis em santidade. Não tenham do que ser chamado a atenção, nem diante dos homens, nem diante de Deus. Lutemos para isto. Tem pessoas que não gostam de ser chamadas a atenção, mas são chamadas a atenção pela mesma coisa sempre, pelos mesmos erros sempre, porque são pessoas repreensíveis. E a chamada de Jesus é para que sejamos irrepreensíveis. Tem gente que é chamada a atenção por ser linguarudo sempre, por ser contendeiro sempre, por ser problemático sempre, por ser divisor sempre, por causar sempre dissensão no meio da igreja, por ser um obreiro rebelde, por ser um membro que não gosta de obedecer à liderança, por ser aquele tipo de ovelha que gosta de estar infringindo as normas. Automaticamente, se eu não gosto de ser chamado a atenção, eu não vou dar lugar para que me chamem. E se eu estou sendo chamado, eu preciso ser humilde, reconhecer, porque o Senhor dá graça aos humildes, mas rejeita os soberbos. Aqueles que não reconhecem que errou, que falha e que não aceita a repreensão, esses são rebeldes. Esses são os repreensíveis. E estes estão longe de ser ovelha de Jesus Cristo. Não quer ser chamado a atenção? Então seja irrepreensível. Aceite o conselho de Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 4,13, que diz assim, ainda, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Ainda, Paulo está orientando, abstenhai da prostituição. Ou seja, se afastem de toda impureza, se afastem de tudo que não condiz com os ensinos de Jesus Cristo. Ainda, no capítulo 4, no versículo 4, diz assim, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Com esse conselho, Paulo está dizendo, possua o seu vaso em santificação e honra. Ou seja, tenha o domínio próprio. Apresente o seu corpo em santificação como templo, como morada do Espírito Santo. Ainda no capítulo 4, versículo 6, temos um outro conselho. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Com esse conselho, Paulo está dizendo o seguinte, ninguém oprima ou engane os seus irmãos em negócio algum. Sabemos que existem muitos enganadores, que prometem cargos, que prometem títulos, que exploram a boa vontade, a boa fé, que oprimem com engano, com falsos ensinos, ou até mesmo extraindo dinheiro de forma sorrateira, de forma maligna. E o Senhor Jesus será o vingador destes. Ele vai vingar, ele vai agir de todos que usam de má fé na obra dele, no reino dele. Muitos que enganam, esses enganadores cairão por terra em nome de Jesus Cristo. Ainda no capítulo 4, versículo 11 e 12, Paulo vai dizer, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Trabalhai com as próprias mãos e vivam honestamente. Tem muitas pessoas que, por serem preguiçosos, inventam falsos chamados de Deus para explorar a boa-fé de muitos. Se auto-intitulam pastores, apóstolos, presbíteros, bispos, isto ou aquilo, né? Criam as suas próprias organizações com o único propósito de explorar a boa-fé. E tem como presa fácil,
os incautos, os ignorantes da fé, aqueles que não têm fundamento nenhum na fé cristã, que são levados por qualquer vento de doutrina, que são levados por qualquer manobra, por qualquer vento. Basta ver alguém sendo curado, basta ver alguém pulando, alguém saltando, alguém supostamente cheio, não sei de quê, para que estes enredem, para que esses sigam esses apóstatas. Tomemos cuidado, tomemos cuidado. O único propósito é lucrar, o único propósito desses, muitas vezes, é: o meu chamado é para o altar. Existem homens, sim, existem, mas são chamados de forma honesta, de forma correta, vão pelas vias corretas e não pelas vias enganosas. E aqui o apóstolo está dizendo: trabalhai, coma do suor do seu rosto, coma do suor do rosto, coma do suor do seu rosto, trabalhe com suas próprias mãos, não espere dos outros, trabalhe, busque e dá sim para fazer a obra de Deus. Há aqueles que vivem integralmente, mas se vivem integralmente, tiveram os seus chamados ou seguiram por esse meio de forma honesta, de forma correta, não de forma arbitrária, não de forma desonesta, de forma carnal, de forma demoníaca, para explorar, para que se tornem cafetinos da fé cristã. Repreendamos em nome de Jesus Cristo. Combatemos com veemência, né, esses zombateiros, esses falsos ensinadores. Ensinos para a igreja atual. O que podemos retirar? O que podemos retirar de ensino para a igreja do presente século? Assim como a igreja, né? A igreja de Tessalônica era ali uma comunidade modelo, é uma comunidade modelo para todos nós. Como eu falei para vocês, imagina viver numa sociedade onde era obrigado a adorar o imperador. O paganismo, a imoralidade ali rolando. Templos de vários deuses cercando aquela cidade. Imagina ali você ser acompanhado, viver um verdadeiro controle social. Né? Havia esse controle social, imagina. Né? E não é à toa que, por causa da perseverança desses, viver nesse meio hostil e ainda assim manter a fé, a obediência a Cristo, não é à toa que Paulo vai elogiar eles. Né? E a gente vai ver isso no capítulo 1, versículo 1 e 2, quando Paulo ali inicia, saudando com alegria e graça aquela igreja. Portanto, em meio a uma cultura ali, uma cultura pagã, imoral daquela época, né? Um grupo de pessoas decidiram viver esta fé. Decidiram viver a fé transformadora. Como Paulo vai escrever aos Romanos: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A igreja de Tessalônica é uma amostra, é um exemplo de como servir a Cristo, mesmo habitando num ambiente hostil, mesmo estando num ambiente imoral, mesmo habitando num ambiente pagão, com princípios contrários à fé cristã, né, com práticas imorais explícitas. E a igreja de Tessalônica triunfa, né, mesmo com alguns que estavam ainda seduzidos por isso, mas existia ali aqueles que permaneciam, aqueles que tinham Cristo como seu referencial, como seu exemplo. Né? A igreja ali, ela perseverava, e esses cristãos, eles se tornaram aqueles que fazem a diferença e, mesmo correndo risco de vida, preferem amar a Cristo do que se render ao paganismo e à imoralidade e a toda espécie de rebeliões. Estas pessoas de Tessalônica servem para nós como exemplo de que eles aceitaram Jesus com a graça, né? Eles aceitaram com coragem,
com confiança, né? E tendo aquela certeza de que assim como Cristo Jesus ressuscitou dos mortos, eles também, ainda que enfrentassem a morte, nós também acreditamos que ressuscitaremos no último dia. Eles combatiam o bom combate, acabavam a carreira em meio até a mortes, em meio a terríveis perseguições, mas guardavam a fé. Guardavam a fé na certeza de que no último dia ressuscitariam primeiro e seriam arrebatados a encontrar com o Senhor Jesus. Eles acreditavam piamente que Jesus Cristo era o único que podia salvar os homens da ira futura de Deus. E por causa desta fé, enfrentavam as adversidades. Na atualidade, o que é que desejamos? Que tenhamos uma igreja assim também. Um povo corajoso, um povo que não se curve ao mal, que não se curve aos costumes desse mundo, aos ensinos desse mundo. Que tenhamos uma igreja disposta a servir a Cristo de corpo, alma e espírito, não só de lábios. Nós temos uma igreja que canta muito, mas é uma igreja que chora muito enquanto canta, mas em meio às perseguições é fraca, desanima fácil. É uma igreja facilmente seduzida. Basta aparecer um pratinho bonitinho à frente que se seduzem facilmente. Basta ver um criador de shows que eles já seduzem. Basta o som de uma guitarra, basta o som de uma bateria, basta um monte de agoreiros ficarem fazendo um monte de bagunça, de rodopios que logo se aglomeram. Uma igreja que muito seduzida, muito fraca, que tem o ego ferido, não tratou o seu ego, não crucificou ele com Cristo. Por isso se seduzem facilmente, trocam a redenção eterna, trocam a vida eterna por uma vida passageira aqui nesse mundo. Que Deus levante uma igreja como a de Tessalônica, capaz de enfrentar a morte, mas não negar a Cristo, que serve a Cristo de corpo, alma e espírito. Uma igreja obediente, sincera, e que esta igreja, sem reservas ou medo, chegue ao ponto de morrer por amor a Cristo, e tenham certeza que depois de terminada a missão aqui na terra, eles desfrutarão das maravilhas preparadas pelo próprio Deus lá no céu, onde será a morada eterna de todos os que forem fiéis. Que Deus nos dê graça, que Deus nos fortaleça, que Deus nos faça cristãos instruídos em toda boa obra, que exalemos o perfume de Cristo, que façamos a diferença, que voltemos ao primeiro amor, que busquemos o Espírito Santo, que oremos, que vigiemos, que amemos uns aos outros, que o nosso símbolo maior não seja R cifrão, que seja amor, que seja cruz, que seja renúncia, que seja o entregar completamente a Cristo. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Não esquece de deixar o seu joinha. Não esquece também de compartilhar para outras pessoas e de se inscrever aqui no canal. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te conserve na fé em Cristo Jesus.